Qual foi a maior mentira que já falaram pra você, Marcelo, sobre mentoria? Que qualquer pessoa pode ser mentor. Na verdade, não é bem uma mentira, né? Ela só foi uma verdade mal contada. Porque você tem produtos que servem para atrair uma audiência, você tem produtos que servem para te posicionar no mercado e você tem produtos que servem para colocar dinheiro no seu bolso. A mentoria é um produto que vai servir para botar dinheiro no seu bolso. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar. Como vocês já sabem, um podcast que conversa com empresários e traz aqui uma visão diferenciada sobre liderança, estratégia, negócios. E hoje é um episódio especial. Hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que ele é especialista em infoprodutos. O cara já escreveu livros, mentor de grandes negócios, tem uma empresa especializada em trazer mentores para o mercado do digital e escreveu o livro Do Zero ao Primeiro Milhão. O cara é um fenômeno, entende muito do que a gente vai falar aqui. E eu tô aqui com Marcelo Antonioli. Apresentou bem. Prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito do espaço aqui, do acolhimento. Vocês são top. Como vocês já sabem, o Juntos para Somar é oferecido aqui pelo Estúdio Somar. E é uma iniciativa para poder fazer com que a voz dos empresários aqui de Salvador, da Bahia, seja divulgada em toda a rede nacional. Vamos falar aqui um pouquinho sobre mentoria, visão de negócios e tudo mais. E eu queria já começar com uma pergunta provocadora aqui, provocativa. Venha. Qual foi a maior mentira que já falaram para você, Marcelo, sobre mentoria? Que qualquer pessoa pode ser mentor. Na verdade, não é bem uma mentira, né? Ela só foi uma verdade mal contada. Porque, de fato, qualquer pessoa pode ser mentor, agora, contanto que ela tenha experiência dentro daquela área específica. Só para deixar claro, muita gente me pergunta, qual que é a diferença entre coach, mentoria, consultoria? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples. Sim. Coach, ele te faz perguntas provocativas para que você chegue no resultado. A consultoria, o consultor é aquele cara que ele estuda o mercado, estuda o seu negócio e ele te apresenta um planejamento tático, estratégico, tático e operacional. O mentor, ele é um cara que ele já passou por uma trajetória, então ele é capaz de te guiar para que você passe pela mesma trajetória, fazendo melhor, obviamente. Então, o clímax do mentor é fazer com que o mentorado dele, mentorado dele chegue no resultado que ele teve ou melhor do que o resultado que ele teve. Sensacional essa sua resposta, né? Nem todo mundo nasceu para ser mentor. Eu acredito muito nisso, na verdade. Eu converso muito nos bastidores sobre a questão do empresário de palco, né? É o cara que não teve realmente uma efetividade ali no processo, nunca trouxe resultado, mas está querendo ensinar alguém a fazer resultado. E não é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. É realmente processos, né? Hoje você é mentor de outros mentores, correto? Cara, eu mentoro hoje pessoas que querem se tornar mentores e empresários que têm um negócio e querem desenvolver um negócio dentro do segmento digital, né? A minha carreira, ela começou quando eu tinha, 19, 20 anos. Eu comecei trabalhando em agência de publicidade, fui diretor de arte. E aí eu vim dentro de comunicação até... Isso aí foi, 1995, eu acho. 1995, se não me engano. Entregou a idade agora. Eu tenho 43. eu não sei se foi em 95, mas eu tenho 43 e eu comecei com 20 anos. E eu tive toda a minha carreira dentro da parte de comunicação e vendas. Quando eu morei um tempo fora do Brasil. Quando eu voltei do Brasil, era 2011. E aí, em 2011, eu voltei trabalhando em agência, fazia o setor privado. Depois eu comecei a fazer política. Fui para
fiz algumas campanhas políticas, voltei para a agência privada com a minha própria empresa, eu abri uma empresa, e aí eu tinha um sócio, e durante esse período, né, isso já era 2012, 13, a gente ficou até 2014, quando veio aquela crise de 2013 para 2014, e aí nesse período meu sócio pulou fora do barco, eu fiquei sozinho com alguns clientes, e foi quando eu quebrei, assim, a primeira vez que eu quebrei foi exatamente nessa época aí, e eu vi na internet, no digital, uma forma mais rápido e de se reerguer, porque nessa época eu já criava conteúdo, então, mas eu não monetizava esse conteúdo. Eu criava o conteúdo como uma pessoa que estava ali, eu tinha muito... Minha referência era o Flávio Augusto, com Geração de Valor, você deve se lembrar dessa época, né? Começou em 2012, o primeiro vídeo acho que ele postou. Pois é. Aí eu criava o conteúdo meio na linha do Flávio Augusto, eu falava sobre empresa, sobre negócio, sobre marketing, falava de tudo um pouco, mas sempre voltado para o marketing digital. E aí eu comecei dentro dessa empresa que quebrou, ficou mais uma designer minha, e a gente começou a atender pequenos empreendedores. O pequeno empreendedor, ele olhava para mim e ele dizia assim, eu quero isso que você faz, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. E na época eu não entendia muito bem, mas era a coisa do criar conteúdo. Sim. E aí eu percebi que quanto mais conteúdo eu criava, quanto mais eu ensinava eles a criarem conteúdo, mais clientes eles tinham. Então eu ajudei muitos empreendedores, muitas pequenas empresas a alavancarem através da criação de conteúdo. Até que um dia uma dessas pessoas virou para mim e falou assim, eu quero lançar um curso. E era uma nutricionista. Eu pensei, porra, como que uma nutricionista vai lançar um curso? De onde que surgiu isso, né? Sim. Até então eu não conhecia essa dinâmica de um profissional lançar um curso, lançar um infoproduto. Eu não conhecia o termo infoproduto e muito menos o termo mentoria. E ela virou para mim e falou assim, porque a minha mentora disse que eu precisava lançar um curso, que na época foi a Isis Moreira, né? Nessa época ela fazia coaching e ela era mentora de outros nutricionistas. Eu falei, porra, beleza. E aí eu comecei a aprender sobre isso. E aí eu percebi que, enquanto eu estava trabalhando para diversos clientes, e eu conseguia fazer com que todos esses clientes alavancassem, se você é empresário, se você é empreendedor, você já deve ter passado por isso, né? A gente nasce com essa sina de querer ajudar o próximo, e muitas vezes a gente esquece de ajudar a si mesmo. Cuidar de si, né? Cuidar de si. Acontecia muito com isso, né? Eu tinha a síndrome do WhatsApp, porra. Era foda, era cliente atrás de cliente pedindo coisa, falando comigo, bababá, e eu já não queria mais porque eu trabalhava muito e ganhava pouco. Trabalhava muito, fazia o cara alavancar e ganhava pouco. Quando eu peguei essa nutricionista e a gente foi o primeiro lançamento de um curso, aí eu entendi. Eu falei, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul comprou um curso de uma pessoa online, de uma pessoa que estava aqui na Bahia. A capilaridade do infoproduto. Porra, né? Eu pensei, ou essa pessoa é doida, ou eu descobri algo que aqui vai mudar a minha vida completamente. E mudou completamente, porque depois que a gente lançou esse primeiro curso, e o resultado nem foi tão expressivo, mas foi o primeiro pontapé onde eu entendi que lançar curso, e-book, mentoria, era um próximo passo do empreendedor, do empresário, né? Daquele cara que tinha um conhecimento e poderia passar esse conhecimento adiante. E isso mudou a minha vida. Então, desse dia em diante, eu comecei a pegar vários outros clientes que eu tinha e eu pegava o conhecimento que ele tinha e transformava aquele conhecimento em infoprodutos. O que é um infoproduto? Infoproduto é um produto de informação. Boa. A gente gosta de falar que infoproduto é um produto de transformação. É um produto é um conhecimento que você vai adquirir e que vai te levar do ponto A ao ponto B, de um estado que você está hoje, do estado atual, para um estado de melhoria, né? Então,
eu comecei a lançar vários empreendedores. Isso por conta própria. Você tinha os clientes, Isso. aí você chegava no cliente, entendia qual o conhecimento específico que ele tinha e transformava aquilo em um produto para ser Exato. vendido de forma online. Naquela época, a gente começou fazendo cursos. E aí, com o tempo, eu percebi... Aí eu entendi que assim como uma andorinha só não faz verão, um produto só também não faz a transformação do negócio do cara. Ele precisa ter uma esteira de produtos. E aí eu comecei a entender o que hoje é a minha metodologia, que é baseada em 3 pilares, que são posicionamento, produto e funil. Primeiro, você tem que estar bem posicionado, ou seja, o seu conteúdo, a sua fala, as suas ações, elas devem levar para um lugar só. As pessoas precisam te conhecer como uma referência de uma única coisa. Não adianta você querer falar de um monte de coisa ao mesmo tempo, que você acaba sendo referência de nada, a não ser que você seja um empreendedor serial, que aí é uma outra história. Aí você vai falar de empreendedorismo em série, que aí é um outro assunto. Produto, você precisa ter uma esteira de produto, assim como a Apple, a Samsung ou qualquer outra empresa tem uma série de produtos. Pode reparar, qual empresa você conhece que tem um único produto? Você chega numa sorveteria, tem diversos produtos. Sim. Você vai comprar um iPhone, você chega lá, tem iPhone, tem iPad, tem carregador, tem um monte de coisa. Então, com o empreendedor e com infoprodutos também não poderia ser diferente, porque você tem produtos que servem para atrair uma audiência, você tem produtos que servem para te posicionar no mercado e você tem produtos que servem para colocar dinheiro no seu bolso. A mentoria é um produto que vai servir para botar dinheiro no seu bolso. Muito bom. Então, aí eu comecei a ensinar esses empreendedores. São 3 P's, né? Que você falou. Posicionamento, produto e funil. Funil. O que é o funil? O funil é a forma como você vende cada um desses produtos. Acho massa isso aí, porque hoje o que é que eu vejo, né? A gente tem... Primeiro, eu vejo que tem um pouco de preconceito ainda de alguns empresários, principalmente a gente pode dizer aqui, chamar de os mais clássicos, como infoprodutos ou venda de produtos assim na internet, e aí virou modinha. Todo mundo quer ser mentor. Aí minha primeira pergunta é, você acha que isso é modinha ou você acha que isso aí é realmente um caminho que não tem mais volta dentro do processo de empreendedorismo? Cara, se você for olhar para a história, não vou muito longe não, eu venho aqui mais pertinho. A gente tem lá o Napoleon Hills, né? Que foi um cara que escreveu, que conheceu diversos outros empresários, e esses empresários, eles tinham um grande mastermind, eles se ajudavam em todos os aspectos. O Napoleon Hills, ele fez essa coletânea, onde ele foi praticamente mentorado dessas pessoas. Então, isso não tem como ser uma modinha, né? Quem foi o teu maior mentor? Hoje, Uhum. eu tenho 2 sócios que hoje são os caras que me direcionam bastante, assim, eu tiro dúvida. E o que é que isso tem a ver com infoproduto? Não, verdade. Não tem nada a ver com infoproduto. Então, eu posso perguntar aqui e diversas pessoas podem responder que o maior mentor foi o pai. Sim. Isso não tem nada a ver com infoprodutos. A mentoria, ela já existe há muito tempo. O termo mentor já existe há muito tempo. O que é que a gente está fazendo agora? O que é que o mercado descobriu? Descobriu como envelopar isso num produto e vender isso da melhor forma possível. Entendeu? E aí entra na minha segunda pergunta, que era exatamente o que eu ia falar. Às vezes eu vejo pessoas que têm um pouco de preconceito com a questão do infoproduto, mas o cara já se posiciona na internet. Pô, fala legal, tem conteúdo pra caramba, mas o cara não sabe transformar isso em dinheiro. Que é exatamente o que você fala, né? A questão do produto, transformar esse conhecimento em produtos para poder viabilizar, né? Como empresário, está assistindo a gente aqui agora e está acompanhando a gente, quais são os benefícios que ele tem em se aprofundar mais nisso e agregar isso dentro do que ele já faz do dia a dia dele? A primeira efeito colateral é você se posicionar acima dos seus pares. Porque uma coisa é você comprar um produto de, sei lá, um dentista. Você quer se consultar com um dentista. Agora, o que seria melhor? Você se consultar com um dentista ou você se consultar com um dentista que é professor, mentor de todos esses dentistas? Quem você acha que vale mais? Obviamente o cara que está ensinando os outros. Né? Então, esse aí é o primeiro efeito colateral. O segundo efeito colateral é mais dinheiro no bolso. Por quê? A mentoria, ela, diferente de muitos outros produtos,
ela só precisa de você. Ela não precisa de mais nada. Você não precisa de absolutamente mais nada para criar uma mentoria. Existem diversos tipos de entregas dentro de uma mentoria. Mas você pode me pagar para ir tomar um café com você para eu te dar uma mentoria. Eu não preciso de nada para isso. Eu só preciso do meu conhecimento, disso que está aqui dentro. Então é aquilo que a gente fala de quase zero barreira de entrada, né? Barreira de entrada e custo zero. Eu não vou dizer que é zero barreira de entrada, porque você precisa ter o conhecimento. Sim. Então, a barreira de entrada é o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento. Quando eu falo conhecimento, eu não estou falando do conhecimento que você lê em livro. Eu estou falando do conhecimento de experiência. Que seria uma sabedoria da bagagem do que você já tem no dia a dia, exatamente. Né? Agora me diz uma coisa, Marcelo. Acho isso sensacional, mas tem uma coisa que eu observo com algumas pessoas que eu já conheci, que é o seguinte: o cara tem, conhecimento pra caramba, mas ele vai lá tentar fazer uma mentoria e falha. Não tem resultado, o cara se frustra, foge desse mercado completamente. O que é que você acredita que é o principal motivo dessas falhas das pessoas que tentam iniciar esse papel de mentor de verdade? Cara, sem sombra de dúvidas, primeiro, ou ele está mal posicionado no mercado. Imagina um cara que ele tem uma certa experiência dentro do segmento de restaurante. Sim. Mas ele quer criar uma mentoria para todos os outros segmentos, sobre negócio. A probabilidade desse cara falhar é muito grande. Por quê? Porque ele está mal posicionado. Como é que eu tenho uma experiência dentro de um segmento? Eu entendo muito de restaurante, mas eu quero falar sobre qualquer outro negócio. Não é que ele não vai conseguir, mas a probabilidade dele falhar é muito alta. Só que isso tem muito mais a ver com o ego do empreendedor, o ego do empresário. Eu dou muitas mentorias para empresários que eles chegam falando que eles entendem de muita coisa. E o questionamento é sempre assim: como que eu vou falar de tal coisa, somente tal coisa, se eu entendo de tantas coisas? A ideia do cara não querer se limitar, né? Só que é o contrário. Quando você fala de muitas coisas, você é raso, muito raso em todos os assuntos. Aí você está se limitando. Quando você fala de um único assunto com profundidade, é quando você ganha muito mais autoridade dentro do mercado. É aquela distinção do cara que é especialista para o cara que é generalista, né, em termos de vários assuntos. Perfeito. Né? E eu acho que também, pelo que você falou, é aquela questão de escolhas estratégicas. O cara é bom em restaurante, ele vai falar de outros negócios para que zorra, né, velho? Uhum. Tipo, se ele é bom naquilo, foca naquilo que ele realmente é bom, porque ele vai ter muito mais insumo para poder agregar para quem realmente vai trazer e vai mostrar realmente um processo diferenciado, né? Outra falha que acontece muito o cara criou uma mentoria e aí ele lançou essa mentoria no mercado e ele até conseguiu vender algumas ali no início e depois ele para de vender e ele não entende porque parou de vender. Aí vem aquela questão do funil, né, que você falou? Exatamente. Quando ele lançou a mentoria, ele atendeu uma demanda reprimida. Uma demanda que já estava ao redor dele ali e já buscava pelo aquele produto. Só que, uma vez que ele conseguiu atender essa demanda, ele vai precisar de criar novas ações, que são os funis de venda, para poder atrair uma nova demanda, para ele poder vender para essa nova demanda. E aí você precisa fazer um esforço maior. Por quê? Imagina que você passou a vida inteira para criar uma demanda e você vendeu para essa demanda. Agora você tem um espaço de tempo menor para criar uma próxima demanda. Então, você precisa de mais energia, colocar mais tempo nisso, colocar mais dinheiro nisso, para que você consiga ter as próximas demandas aí, daí para frente, entendeu? Mas para isso é importante também que a pessoa tenha alguém para poder auxiliar, né, nisso, né? O que é que eu vejo? Eu sou completamente leigo nessa parte do digital. Eu brinco que eu não sei nada e estou de gaiato aqui nesse podcast fazendo gravação. Eu acredito muito tem que dar o primeiro passo. E vamos para cima dar o primeiro passo. Mas existe todo um processo que é bem complicado por trás, né? Tipo, como você falou, fiz o meu primeiro lançamento. O que é esse primeiro lançamento? O que é o lançamento de um produto? O que é que envolve? Quais são as etapas que envolvem esse processo? Cara, o lançamento do produto nada mais é do que
você colocar esse produto à venda. Só que existem diversas formas de você fazer isso. Você pode colocar esse produto à venda, como a gente chama, através de diversos funis. Tem um funil, eu não vou entrar em termos técnicos, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simplificada. Eu posso, assim como a gente faz um lançamento de um prédio, de um empreendimento, como que funciona o lançamento do empreendimento? Você procura reunir ali o máximo de pessoas possíveis dentro de um espaço de tempo para poder apresentar aquela proposta para aquelas pessoas. Esse é o lançamento do empreendimento. Ele tem um tempo hábil onde você vai poder comprar o empreendimento, que até tem empreendimentos que você pode comprar por um valor, até ele estar construído, tem empreendimentos que você pode comprar até acabarem as vagas dele. Então, são diversas formas de fazer, mas também existem formas de você comprar que é de maneira perpétua, é como a gente chama de maneira no perpétuo. É um que não vai fechar as vagas do empreendimento, né? Então, você pode chegar ali a qualquer momento e comprar aquele produto. Com o infoprodutos é assim. Você pode lançar um produto no mercado, abrir e fechar vagas, ou você pode lançar um produto no mercado e deixar as vagas abertas por tempo indeterminado. Pergunta de leigo. Existe melhor, pior? Como é que o cara decide o que é melhor? Lançamento ali de uma quantidade limitada, ter perpétuo para estar vendendo todos os dias? Qual a sua visão sobre isso? Cara, essa pergunta é muito boa. Existe melhor ou pior, dependendo tudo vai depender da verba que você tem, do tempo disponível que você tem para colocar naquele lançamento, qual que é o teu produto, qual que é o valor, o preço do produto e do quanto rápido você quer ter aquele faturamento. Eu gosto de trabalhar com os produtos no perpétuo e fazer lançamentos que são picos de venda, né? Sim. Um lançamento ele acontece num curto espaço de tempo e ele consegue gerar um pico de venda. O perpétuo ele é mais linear, você consegue mais previsibilidade no faturamento. Então, para mim, o ideal é você ter essa previsibilidade com o perpétuo e, no decorrer do ano, você fazer picos de venda com os lançamentos. Então, hoje é como se fosse uma estratégia voltada para a parte financeira, que você tem que olhar a mentoria como um negócio, de fato, né? Com certeza. Que às vezes a pessoa olha a mentoria muito com um olhar de uma coisa uma renda extra, uma renda extra, mas sua visão é um negócio que estou criando para poder ter rentabilidade constante, né? Exatamente. Assim como a mentoria, o ideal é você ter outros funis para você trazer o cara para a mentoria. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a sua mentoria ela custe 30 mil. Só que não é todo mundo hoje que está preparado para pagar os 30 mil. Então, você pode lançar um curso para quem não está preparado para pagar os 30 mil, para preparar essa pessoa para pagar os 30 mil. Mas também não é todo mundo que está preparado para um curso. Você pode lançar um e-book bem baratinho para atrair mais pessoas, para conhecerem mais sobre o assunto que você está trazendo. Então, cada produto ele trabalha níveis de consciências diferentes. O cara que compra uma mentoria, ele tem um nível de consciência alto do que ele quer, como ele quer, onde ele quer chegar. O cara que compra um e-book, ele tem um nível de consciência muito baixo ainda. Então, ou até de confiança também no trabalho do mentor, né? Perfeito. Então, o cara que compra um e-book é um cara que... Você vende um e-book para um cara que... para ele experimentar aquele assunto, para ele entender mais sobre o assunto, para você plantar uma semente na cabeça dele. Não quer dizer que ele vai comprar um e-book e ele vai ter um puta resultado. E vale dizer também que o e-book ele não vai te deixar milionário, porque o custo de venda de um e-book ele é praticamente o valor do e-book. Claro que existem estratégias que fazem que a gente consegue ter um certo lucro ali no e-book, mas o ideal é que você não busque esse lucro.
O e-book é quase o custo de aquisição de cliente, faz parte É do... como se eu estivesse pagando pelo cliente, para o cliente vir entrar na minha esteira de produtos, e aí eu vou trabalhar esse cara, vou trabalhar o LTV, que é o lifetime value desse cara, dentro da minha empresa, dentro da minha esteira de produtos, para acender esse cara ou para o curso, ou para a mentoria, ou para qualquer outro programa, né, que você tenha. Sensacional. Eu acho massa isso, né? Eu já fiz algumas mentorias específicas para alguns segmentos que eu trabalho, e é muito disso, né? Você tem um valor mais baixo, onde você vai ter acesso a ler informações triviais de como aquele mentor pensa. Você tem um intermediário, né? Onde o cara vai te trazer um pouquinho mais de conteúdo. Mas se você quiser realmente ter o telefone do cara, trocar ideia com o cara, ligar pro cara de noite para poder pedir socorro, para choramingar, tem que pagar uma mentoria alta. Um valor alto não, mas acho que a palavra não é alta, que vale realmente aquilo que o cara tem para te oferecer, né? Uhum. Você falou isso aí, eu acho interessante, porque eu gosto muito de dizer que o mentor não é seu amiguinho que vai concordar com tudo que você fala, não é seu terapeuta, não é seu pai, não é nada disso. O mentor é o cara que vai te direcionar, goste você ou não do que ele está falando para você, é o cara que vai te colocar no trilho para você chegar no resultado desejado. Muitas vezes a gente não quer enxergar certas situações que a gente se coloca como empresário, e o mentor é aquele cara que vai acender a luz do problema para você olhar para ele e resolver aquele problema. Aí você falando isso aí, volta para aquilo que você falou no início do nosso bate-papo. Nem todo mundo está preparado para ser mentor. Nem para ter um mentor também. E nem para ter mentor, é verdade, verdade. Aí a gente tocou nesse assunto falando no sentido de, às vezes, o cara não ter conhecimento suficiente para ser mentor. Mas você me falou isso aí agora e veio na minha cabeça o seguinte: às vezes o cara tem conhecimento pra caramba, mas ele também não está preparado para ser mentor porque ele não sabe se comportar como mentor. Como é que faz para a pessoa aprender a se comportar como mentor? Porque se ele entra na mentoria como mentor, com a mentalidade de ser psicólogo, ele também não vai conseguir, não vai aguentar o rojão, né? Você tem restaurante, né? Isso. Você consegue perceber a diferença entre um garçom e um gerente? Sim. Treinamento. Você treina o cara para ele ser mentor. É a mesma coisa, liderança, treinamento de liderança. Um mentor, acima de tudo, ele é um líder. Ele é um líder que vai colocar a equipe dele, no caso o cliente, o mentorado dele, no trilho. Então, por exemplo, eu como mentor, eu precisei desenvolver diversas habilidades para que eu conseguisse fazer com que o meu aluno, o meu mentorado, ele não só entrasse no trilho, mas que ele também percorresse o trilho do início até o final. Porque pode acontecer, muitas vezes, de você colocar o cara no trilho e aquele trilho não ser muito bem o que o cara estava esperando e ele refugar, pular fora. Então, o teu papel como mentor não é somente mostrar o caminho ao cara. O seu papel como mentor é trabalho de liderança. Porque muitas vezes o cara vai e ele começa super empolgado, super motivado. Mas motivação não ganha jogo. O cara precisa de técnica, o cara precisa de direcionamento, o cara precisa de motivação. Processo, né? Processos. Então, seu papel como mentor é também desenvolver habilidades que façam com que o teu mentorado ele siga no trilho. Isso é top. Que a gente começou o nosso bate-papo pensando em um caminho. Eu acredito que quem está assistindo a gente agora também está nesse mesmo dilema, que é tipo assim, beleza, eu tenho conhecimento, mas será que eu consigo realmente sentar e direcionar o cara a fazer com que o negócio dele... Que outra coisa que eu penso é o seguinte, sei lá, eu tenho um restaurante, quero abrir uma mentoria ali sobre restaurante. Como é que eu avalio que a mentoria que está dando certo? Aí vai de acordo com a promessa da sua mentoria e como essas pessoas estão chegando no resultado acordado. Sei lá, vamos supor que a sua mentoria seja para ajudar o cara a abrir um restaurante do zero. Sim. E o cara abre o restaurante, você cumpriu com a tua função. Nem tudo tem a ver com vou fazer você aumentar faturamento, né? Nem tudo tem a ver com isso. Às vezes o cara só quer fazer um churrasco top. Então tem mentoria para tudo, né? Não somente para negócio, não somente para faturamento. Às vezes o cara quer surfar melhor. Então, se você for olhar para diversas áreas, né, cada área tem um objetivo específico. No caso do restaurante, você pode abrir uma mentoria para o cara faturar mais, você pode abrir uma mentoria para o cara desenvolver, abrir uma franquia, você pode abrir uma mentoria para o cara
lucrar mais, diminuir os custos, aumentar o faturamento. Então, isso vai variar de acordo com a experiência que você tem. Muitas vezes o cara senta na minha frente e ele vem com uma ideia. Só que quando eu olho a trajetória desse cara, eu consigo extrair dele coisas que nem ele próprio está enxergando. O papel do mentor não é concordar com o cara. Faz uma anamnese. Faz uma anamnese. Para poder entender realmente o que é que faz sentido para aquele cliente, né? Exatamente. Então, o papel do mentor é você conseguir extrair o melhor dessa pessoa para que ela consiga chegar no resultado que ela quer. Então, no meu caso, o cara quer criar uma mentoria e às vezes o cara vem para mim com uma ideia de mentoria, mas que muito facilmente eu consigo conduzir ele a criar uma outra coisa e dar certo. Às vezes ele já tem uma mentoria e está dando super errado, mas é porque não era para ele estar ali naquele segmento. E aí eu consigo conduzir ele para ele poder trocar de nicho e aí começar a funcionar, começar a dar certo. Mas sabe o que eu observei agora com esse papo? É o seguinte, eu já participei de algumas mentorias que eu paguei um valor expressivo e no final eu saí odiando o mentor. Mas sabe qual foi? Com resultado ou sem resultado? Por conta de uma coisa simples que você falou aqui agora, que não me veio na cabeça na época e agora tá fazendo sentido, que é tipo assim, qual é o alinhamento, expectativa de alinhamento que eu tô tendo com o meu cliente? Que não foi dado. Então, se eu estou fazendo uma mentoria para um segmento X, minha mentoria é te ensinar um processo. E você está tendo a mentoria no intuito de aumentar seu faturamento, obviamente que no final as expectativas não vão casar e você vai achar que a mentoria foi ruim. Uhum. E aí começa... E acontece muito isso, viu? Começa naquele caminho de, pô, esse cara não presta, velho. Eu vou fazer publicidade negativa desse maluco porque fui lá, paguei e meu resultado não aumentou. E o mentor ele só errou em uma coisa simples, que é alinhamento de expectativa no início da venda e da contratação, né? Perfeito. É bom você ter um escopo da mentoria que você quer entregar e deixar claro qual é a jornada que esse cara vai ter dentro da sua mentoria, começo, meio e fim. Para quê? Para que você consiga conduzir ele dentro desse trilho e você consiga mensurar o resultado desse cara. Então, não deixar solto e não deixar com que o aluno crie as próprias expectativas dele. Sim, sim. Às vezes o cara chega lá e fala assim, eu quero faturar 500 mil em 6 meses. Aí o cara nunca faturou nem 20 mil. Peraí, pô. Calma aí. Tem alguma coisa errada aqui. Mas acontece muito. Aí também me ajude, tá viajando na maionese. Não, mas acontece. Se bem que tem também, porque o digital tem dessas coisas, né? Você tá lá, você tá olhando o digital e do nada aparecem os milagres. Não, e é possível, não é um milagre, é possível. É isso, mas tipo assim, um cara que nunca fez nada, do nada tá faturando 1 milhão, do nada... Mas também tem um outro ponto. A quantidade de fake que existe no mundo digital é bizarro, né? Não só no mundo digital, pô. Em qualquer segmento, as pessoas viram para mim e falam assim, tem muito charlatão no digital. Eu digo, meu amigo... Tem cara vendendo camisa falsificada da Nike. Você tá falando do digital, pô. É no mundo inteiro. Não é só no digital. É em qualquer segmento, qualquer negócio. Tem o charlatão, tem o fake, tem um cara que vai te passar a perna. Isso não é um benefício do digital. Isso é do mundo. Mas você acha que hoje o digital ele tá mais difícil? O que eu quero dizer com isso? Sei lá, 2012, 2014, a galera entrava... E era meio que exponencial, né? Tipo, era oceano azul. Meio que todo mundo que entrasse, dependendo de ser bom ou ruim, o cara ganhava dinheiro. Uhum. Hoje em dia, você acha que tá mais difícil você conseguir alcançar um resultado expressivo desse sentido? Ou você acha que não mudou? Não mudou? Eu vou te dar alguns dados aqui e você vai me responder, tá? Se não me engano, em 2017 foram vendidos 5 milhões de infoprodutos. Isso segundo a plataforma Hotmart. Sim. Eu posso estar enganado aqui com os números específicos e as datas específicas. Peguem as grandezas e um marco temporal aproximado. É, isso aí. Depois eu posso até mandar essa pesquisa aqui para você deixar aqui embaixo. Show. Em 2017 foi mais ou menos isso. Se não me engano, em 2022, ó, 17, 18, 19, 21, 22. Foram 5 anos de 2017 para 2022. A gente está falando aí a gente saiu de 5 milhões para 22 milhões.
Caramba. Isso dentro da plataforma? Dentro da plataforma. Em 2024, a gente chegou a 1 bilhão. 1 bilhão de produtos vendidos? É. Caralho. Aí você me diz, tá mais fácil ou tá mais difícil? Depende. De quê? Depende da análise. Tipo assim, tá vendendo pra caramba. Significa que mas tem mais muita pessoas gente também comprando. vendendo. Exatamente. Mas também não significa que tem muita concorrência, que você acaba tendo que diminuir seu preço ali pra Não poder... é a praça de alimentação do shopping, não é isso? Qual é o melhor lugar pra você botar um restaurante no shopping? Onde tem concorrência. É onde tem concorrência, pô. Tá maluco? É lei de oferta e demanda. É procura. Se tá vendendo é porque tem gente comprando. Faz Só sentido, que a gente, você vive numa bolha, a pessoa vive numa bolha, tipo assim, você quer ver, se você chegar aí agora e começar a pesquisar, sei lá, fralda de criança. Pô, vai aparecer 50 anúncios de fralda de criança para você, 50 anúncios de fralda de criança. É óbvio que você vai achar que tá todo mundo vendendo fralda de criança. Porra, não vejo mais nada, só vejo fralda de criança, tá todo mundo vendendo, eu não vou vender. Porra. É a bolha que você tá e o algoritmo das redes sociais fazem com que você se mantenha naquela bolha. É isso aí, acabou, velho. Essa questão do algoritmo é complicado. Hoje no digital, qual você acha que é a maior dificuldade das pessoas para vencer, né, no Eu vou digital? ser sincero, essa pergunta eu vou responder com muita sinceridade. Eu acho que a maior dificuldade da pessoa é porque a pessoa é um mamão, velho. A pessoa é um mamão, porque se você abrir teu celular aí, gravar um vídeo, e se todo dia você gravar um vídeo falando sobre um determinado assunto, as pessoas vão começar a te ouvir. Não tem dificuldade técnica, não tem, porque o meu design, pô, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. 2025, a gente passou por um processo evolutivo dos influencers. Sim. Vou fazer essa analogia para você entender. Antigamente, recentemente, né? Porque a gente fala assim, no digital, antigamente, é tipo há 6 anos atrás, né? Então, alguns anos atrás, o influencer que dava resultado é aquele cara que tinha milhões de seguidores. Hoje não é mais esse cara. Hoje é o micro, é o nano influencer, que é o cara que dá mais resultado de venda. Por quê? Porque as pessoas elas querem comprar cada vez mais do que é real. Sim. Então, baseado nisso, os vídeos, né? Porque quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando de vídeo. Mais de 90% da internet ela é povoada por vídeo, ou muito mais do que isso. O TikTok é 100% vídeo, né? O Instagram ainda tem uma imagem, um carrossel, uma foto ali, mas... Ainda vai mudando de um lado para o outro, mas o foco continua sendo... Há uns 2, 3 anos atrás, que começou o Reels, tem menos tempo. Acredito que sim. Né? Que para focar especificamente nisso, né? Isso. Então, hoje... Quanto menos produção você tiver no vídeo, mais real ele for, a probabilidade de você ter um melhor entrosamento, melhor engajamento é muito maior. Então, o cara que tem essa dificuldade, ele tem uma dificuldade mental. É uma coisa dele, é um trauma dele, é uma coisa que ele precisa resolver com terapia, que não tem nada a ver com o digital. Tenho medo de aparecer, tenho vergonha de falar. Pô, pelo amor de Deus, pergunta se o teu boleto você tem vergonha de falar com o boleto. De te cobrar, né? É. Não, o foda é o seguinte, a gente muda a forma de perguntar, muda os convidados, mas no final sempre a resposta ela pode ser resumida em, primeiro, abrir a câmera e fazer... Sempre. E depois, constância. Não adianta você fazer na segunda, dia 1º de janeiro, e só fazer de novo dia 1º de junho, que também não vai resolver, né? Vamos lá. Eu acho que essa é uma discussão que ela não pode mais existir. Por quê? Por 2025, se você não está na internet... A gente falava isso em 2019. Em 2019 eu via num podcast em 2019 e falava assim, olha, se você não está aí na internet, desculpa, mas seu negócio não existe. Porra... Hoje não tem nem por que falar sobre isso. Não existe isso, cara. Não tem cabimento mais isso, entendeu? Isso aí o cara abrir um negócio é pré-requisito. O cara existir, ele tem que estar gravando, tem que estar falando, ele tem que estar mostrando o produto. E não é só sobre produto, não. Eu estou falando de... Principalmente quando a gente fala de especialista, de expert, Sim. de pessoa, o cara tem que estar se colocando no mundo, as opiniões sobre política, religião,
sobre tudo, porque você vai atrair cada vez mais aquele público que compactua com as suas ideias. Tem gente que treme na base quando fala assim, porra, falar de religião, de política aqui no meu Instagram, fudeu. A gente teve um bate-papo aqui que foi muito interessante, que foi com a Mabinha Carneiro. Foi sobre comunicação. E aí teve uma coisa que ela me falou que eu achei muito interessante e que eu meio que tô levando isso pra minha vida agora, que é o seguinte: a gente tem muito medo de afastar as pessoas que têm opinião divergente da gente sobre política, sobre futebol, sobre religião e sobre temas polêmicos. Mas a gente vai ganhar muito mais quando a gente atrair as pessoas que têm o mesmo pensamento e realmente se afastar de quem não tem o mesmo pensamento. Com certeza. É importante que a gente tenha esse posicionamento e falar assim, velho, eu acredito em A. Quem não acredita em A, velho, me desculpa, velho. Vá procurar quem acredita. Eu quero que as pessoas que acreditem em A venham e estejam comigo. Se acredita em B, vá, não tem problema. A gente tem que perder esse medo, né, de se Igor, posicionar, né? Você tem filhos? Tenho uma filha de 16 anos. Não parece, mas tenho. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está em guerra. Se você não abrir a boca na tua rede social para colocar teus valores, para colocar a tua essência, a tua filha vai ouvir isso de outras pessoas. E eu não estou falando só da tua filha, eu estou falando do jovem, do adolescente, da criança. Você, hoje, com o telefone na mão, na rede social, você é um influenciador. E eu acredito que nós temos obrigação moral e cívica de estar produzindo conteúdo. Não é somente sobre venda. Isso é forte. Porque se eu não chegar lá e eu disser em quem eu acredito, no Deus que eu acredito, nos valores morais que eu acredito, o meu filho vai ouvir isso de outra pessoa. E talvez não seja o mesmo que você queria que eu Com certeza não. Recentemente saiu na Forbes lá um influenciador cuja mulher estava lá no conteúdo adulto, a outra do conteúdo adulto, porra, na Forbes, cara. Na Forbes, olha para onde o mundo tá indo. Como é que eu não vou abrir minha boca na rede social? Perdeu o controle, né? Algumas coisas, né, velho? A gente está em guerra, porra. Cabe a você, eu e pessoas que estão assistindo a gente aqui, que acredita no que você acredita, de botar o capacete e ir pra guerra e acabou. Isso é em todos os sentidos, né? Daquilo que você acredita, daquilo que você vende, como você faz as coisas, como você se relaciona. Tudo isso vai realmente influenciar e trazer uma possibilidade de mudar as coisas para uma ótica melhor do que aquele que, infelizmente, a gente tem visto hoje no dia a dia. Inclusive, pegando esse gancho do que você falou, como é que você enxerga o posicionamento desses grandes empresários hoje? Vou pegar o exemplo do Velho da Havan. Velho da Havan, o dono da CIMED e outros. Os caras entenderam o jogo. Os caras entenderam o jogo que a empresa ela precisa ter o posicionamento dela e o empresário precisa ter o posicionamento dele e, obviamente, um vai alavancar o outro. Isso, eu já falava sobre isso em 2018. Se você tem uma empresa, independente do conteúdo da sua empresa, você precisa ter o seu próprio conteúdo. O seu conteúdo pessoal / profissional, porque eu não acredito que a gente divida, sei lá, uma rede social pessoal de profissional, porque tudo está entrelaçado, né? Os meus valores não deixam de ser os mesmos valores, porque eu saí do profissional e fui para o pessoal. Eu sou exatamente a mesma pessoa. Então, esses caras, eles entenderam que é muito mais valioso, não somente como pessoa, mas como profissional, do ponto de vista estratégico, ele sair de trás dos bastidores e começar a botar a cara lá. Para quê? Porque muitas vezes uma empresa, um negócio, não consegue passar os valores tão bem quanto uma pessoa. Sim, certeza. Então, uma placa na parede não vai determinar. Perfeito, exatamente. Então, esses caras, eles começaram a botar a cara para que você conseguisse fazer esse espelhamento entre, pô, o dono é assim, a empresa é assim. Eu vou decidir se eu vou comprar ou não dessa empresa. Acabou. Simples assim. Sensacional, sensacional. E um assunto também que é fugindo um pouquinho aqui desse cenário, né? Me veio aqui agora, que acho que não pode deixar de falar. Inteligência artificial. Para você, Marcelão, veio para poder ajudar, atrapalhar ou destruir o mundo digital?
Não, inteligência artificial é que se você essa pergunta que você está me fazendo é como se a gente tivesse feito essa pergunta, sei lá, em 95 com a internet. A internet veio para ajudar. A inteligência artificial ela já chegou, já veio, já tem muito tempo. Ela tá se popularizando agora, né? Principalmente com o ChatGPT e adjacências. E a inteligência artificial, ela é um atalho, cara. É um atalho. Hoje, minha empresa produz, eu posso afirmar com facilidade que a gente produz 60% a mais com inteligência artificial. Caramba. 60%. É muito um número facilmente. expressivo. Cara, basta dizer que eu ainda escrevo copy, né? Copy são textos persuasivos. Então, eu escrevo site, eu escrevo anúncio, eu escrevo para a empresa. Vamos supor que eu vou fazer um lançamento do Igor. E aí você chegava lá na empresa, eu demorava mais ou menos uma semana para montar seu lançamento inteiro, de ponta a ponta. Hoje eu montei um dia, ou menos, com inteligência artificial. Surreal. Com a ajuda da inteligência artificial, né? Surreal. E não só de forma amadora, mas de forma profissional, porque eu criei um agente que é um agente próprio que a gente usa na empresa, todo mundo usa na empresa. Eu botei aqui para o Igor testar. Eu ia falar sobre isso. Eu posso dizer que realmente é outro nível, né? Porque eu fui conversando, falei algumas besteirinhas aqui e o cara já me trouxe solução para minha vida. Você testou ele, né? Testei. Você testou ele fez, sacana, tá me testando, então tome. Então, a gente usa a inteligência artificial em todos os setores, para tudo, hoje, na empresa. Eu tenho duas empresas, tanto a aceleradora de infoprodutos quanto a educacional. Nas duas empresas a gente usa inteligência artificial para absolutamente tudo. E eu já estou ensinando meus filhos, pelo menos o de 5 anos, a usar a inteligência artificial. Esses dias ele me fez uma pergunta, ele tinha que fazer um trabalho sobre o lobo-guará. Sim. Aí ele foi me perguntar, né? Meu pai, como é que eu preciso fazer um trabalho aqui do lobo-guará, como é que eu faço e tal? Tem que pegar foto. E era para falar sobre o lobo-guará, porque ele ia chegar na escola e ia apresentar o lobo-guará. Cada coleguinha, eu acho que tinha um animal em extinção para apresentar. Aí eu falei, meu filho, chega aqui. Peguei o celular, eu falei, tá vendo esse microfonezinho aqui? Ó, você aperta aqui, você vai perguntar tudo o que você quiser para o telefone aqui, o telefone vai te dizer. E aí o telefone ia falando, né? A gente com a inteligência artificial e a gente foi recortando figurinha e montando num negócio. No final ficou horrível o que eu estava montando. Eu peguei o tablet, botei uma foto no tablet do lobo-guará. E aí eu fui, você aperta esse botão para chegar na galeria, não sei o quê. Eu percebi que ainda era um pouco difícil para ele. Aí eu peguei e fiz do tablet, o papel de parede do tablet, a foto do lobo-guará. Então ele ia chegar lá e quando ele ligasse o tablet, já ia aparecer, ele não precisava apertar o botão nenhum. Aí ligou o tablet, apareceu a foto do lobo-guará. E eu fui ensinando para ele o que o chat veio falando pra gente, né? Da região do Cerrado, a cor do lobo-guará, estava extinção, bababá, e ele foi falando tudo direitinho. Ou seja, com 5 anos de idade, ele fez o primeiro trabalho da escola com a ajuda da inteligência artificial. Você vê que isso aí é massa, né? As pessoas às vezes olham a inteligência artificial como substituição. Mas para quem sabe utilizar, é o caminho para você adquirir conhecimento. É um atalho, né? É um atalho. Antigamente você ia na biblioteca. Quando as coisas evoluíram, você ia para quem é um pouco mais velho, ia no KD. Depois do KD tinha o Google. Hoje em dia é o ChatGPT, velho. Não tem muito para onde correr. Você vai ter uma informação mais compilada, agora você tem que parar e estudar. Para quando você for questionado, quem vai responder é você, não é o ChatGPT. Pelo menos ainda não tem nenhum chip que bota na cabeça para responder por você, né? Inclusive o próprio Google se você perguntar qualquer coisa lá, exato. A IA já entra automaticamente. É Gemini, né, se eu não me engano. Não tem mais, não é mais aquela busca do Google ali. Tem a inteligência artificial e embaixo tem a busca. Os sites, as buscas. Já tá encruado aí na nossa cultura agora, não tem mais para onde correr. Eu arrisco dizer que em pouco tempo, se a pessoa não dominar a inteligência artificial, aí sim ela vai estar fora do mercado. Não é a inteligência artificial que vai te tirar do mercado. O que vai te tirar do mercado é a sua incompetência em usar a inteligência artificial.
Usar a ferramenta, né? A ferramenta. Outro dia eu fiz uma analogia que era o seguinte. Eu vim da área de engenharia e aí teve uma época que não existia calculadora, né? Então, quando a calculadora chegou, com certeza deve ter engenheiro que falou assim: ah, você é burro, vai ficar usando calculadora? Já tem o ábaco aqui, eu faço na mão, coisa e tal. Só que o cara que usa a calculadora faz o cálculo muito mais rápido. O resultado vai ser igual, mas um vai responder muito mais rápido, vai conseguir ter mais projeto, vai conseguir atender mais. Mesma coisa da inteligência artificial. Ela é a nova calculadora, é uma ferramenta. Tem gente que até que não gosta de dizer que é ferramenta, não. Eu já tive várias discussões que as pessoas dizem que inteligência artificial não é ferramenta. Ainda, do meu ponto de vista, é uma ferramenta que vai te ajudar a potencializar resultados, não é isso? Perfeito. E me diz, se você tivesse que dar 3 dicas práticas para uma pessoa que está começando, quer começar hoje no digital, fazer um infoproduto, quais seriam essas 3 dicas práticas aqui, Marcelão, que você daria para esse empresário? Cara, se o empresário de qualquer área, ele quer começar, vamos falar de uma mentoria, a gente está dentro da mentoria aqui, né? Se ele quer começar a criar uma própria mentoria e lançar essa mentoria no mercado, as 3 dicas práticas são: primeiro, fale sobre o teu assunto todos os dias. Abra a câmera e fale. Sem pressão, sem restrição, sem papas na língua, apenas fale. Uma hora você vai encontrar a melhor forma de falar sobre aquele assunto, né? Porque a internet, ela tem muitos formatos e a gente nunca sabe qual é o formato ideal. Então, o ideal é você começar a falar e começar a testar diversos formatos. Essa é a verdade. Primeira dica é essa: comece a falar sobre o assunto. E aí você vai começar a perceber a quantidade de pessoas que vão perguntar e se interessar sobre o assunto. Naturalmente, as pessoas vão te perguntar se você tem mentoria, se você tem um curso, quando que você vai abrir vagas. É natural isso, cara. Isso vai acontecer. A segunda dica é: comece a profissionalizar a sua mentoria. Não deixe isso na cabeça. Desenhe um escopo. O que é um escopo de uma mentoria? Anote aí. Primeiro, qual que é a promessa da mentoria? Ou seja, eu vou pegar o cara que está nesse ponto e eu vou levar o cara para esse ponto. Simples assim. Aquilo que a gente conversou de alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Cara, eu vou te dar uma mentoria, você está aqui nesse lugar e eu vou te levar para esse lugar. Isso já te ajuda muito em escolher quem está nesse lugar. Porque às vezes você está lá, vou levar o cara de A a B. Só que aí vão chegar pessoas que estão em A, que estão em C, que estão em D, que estão em E. Você tem que saber escolher. Saber quem é o público. E dizer fato, não. Né? Dizer não, porque quanto mais você abraça aqui, menos resultado você vai ter com essa mentoria. Então, cara, tu não é o meu público, eu não consigo te ajudar. Vai procurar fulano, vai fazer tal coisa. Se um cara chegar hoje para mim e falar assim: Marcelão, eu quero que eu preciso da sua ajuda eu quero montar uma franquia. Porra, eu não tenho experiência com franquia. Como que eu vou ajudar esse cara? Se eu estudar sobre franquia, se eu entender o mercado de franquia, entender o mercado dele, entender o orçamento, planejamento, eu vou ajudar ele. Mas olha quanto tempo e quanto de energia eu vou gastar para ajudar uma pessoa, sendo que eu estou negligenciando uma série de outras pessoas que eu poderia estar ajudando de forma mais rápida, mais prática, ganhando mais, fazendo mais pessoas chegarem no resultado mais rápido. Então, essa é a segunda dica prática. Defina qual é a promessa para você entender quem é o público ideal, e para onde que você vai levar esse público, de forma clara e objetiva. Quanto mais objetivo, quanto mais claro essa pessoa tiver, melhor vai ser esse alinhamento de expectativa. Você vai conseguir atrair muito mais pessoas e você vai conseguir gerar resultado para muito mais pessoas. Show. A terceira dica é... Parece idiotice, mas eu vou falar. Fale que você tem uma mentoria. Putz. Porque as pessoas querem vender mentorias e elas não falam sobre isso. É o quê? Medo de vender? Medo de se expor? Não fala sobre isso. Abre vagas. Chega nos teus stories e fala assim: gente, eu tô abrindo vagas aqui para 1, 2 pessoas que eu quero ajudar a sair do ponto A para o ponto B. Se você tem interesse, se você é uma dessas pessoas aqui, me chama no direct, vamos conversar. É simples, é simples. Isso é para você começar. Não quer dizer que você vai ser assim o resto da vida. Pode ser que daqui, 30 dias você já seja completamente diferente. Você está profissional, você já plugou diversos funis de venda ali.
Mas comece desse jeito, cara, e você vai se surpreender com o resultado. Oferecendo o básico, né, ali, né? Tipo, O básico deixa eu bem conversar, feito. trocar ideia aqui com as pessoas e ver, né? Pô, sensacional essas O três básico dicas. bem feito ainda funciona. Sensacional. Muito. Celão, acho que passou rápido esse momento aqui, velho. A gente foi conversando e o assunto foi fluindo. E realmente muito conteúdo você trouxe aí, né? Mas eu queria que você te perguntasse, antes de encerrar nosso papo, falasse um pouquinho sobre o seu livro e sobre sua empresa, né? Conta um pouquinho para quem está assistindo aqui, de onde foi que surgiu a ideia do livro e se tem uma conexão com sua empresa e como é o processo. Cara, o livro, o tema do livro é do 0 ao 1º milhão com infoprodutos. Eu conto um pouco da minha trajetória, de alguns perrengues que eu passei até conseguir fazer o 1º milhão com infoprodutos. E ao longo do livro eu destrincho completamente a minha metodologia, como você pode se posicionar nas redes sociais, como você pode criar a sua própria tribo, como que você pode criar os produtos, quais são os tipos de produto, precificação, como que você pode precificar isso. No livro eu tenho uma série de funis que eu deixei lá para você ver os funis, como que você faz para vender e-book, como que você faz para vender mentoria, como que você faz para vender curso. Ele está bem completo. Se você adquirir o livro, se você chegou até aqui, me manda uma mensagem, pode chegar no meu Instagram, marcelo.antonioli. E lá tem para você poder comprar o livro também. Me manda uma mensagem no direct. A gente vai botar na descrição do podcast aí o link do... Já afiliado, né? O link. Exato, papai. Tem que ter, né? Coloca o link aqui na descrição do podcast. E qual que foi a outra pergunta? Sua empresa de mentoria para mentores. Então, e aí eu tenho uma empresa educacional. Essa empresa educacional é onde a gente ajuda o empresário a se tornar um mentor, a criar uma esteira de infoprodutos, não só a mentoria, mas com outros produtos também que vão atrair mais pessoas para a sua mentoria. Então, essa é educacional. A gente tem e-books, a gente tem cursos, a gente tem mentorias, a gente vende desafios também para todo mundo que quer começar agora, ou se você já está no estágio avançado também. A gente também tem programas de implementação, onde a gente não só ensina a pessoa, a gente acompanha a pessoa e a gente faz algumas coisas até pela pessoa. E eu tenho uma aceleradora de infoprodutos, que é uma empresa para o infoprodutor, o cara que já tem um produto, já tem uma mentoria, já está vendendo e ele quer escalar o negócio. A nossa especialidade é estratégia e tráfego. Então, essa empresa é para infoprodutores já maduros. A gente, na empresa, na aceleradora, a gente não tem como pegar o cara do zero e ensinar o cara. Isso a gente coloca o cara... É o cara que já está na jornada, né? É o cara que já está na jornada. A gente coloca esse cara que está do zero, a gente coloca ele na educacional. Então, a gente tem ali produtos para todo tipo de empresário que está começando agora ou o empresário que já está adiantado na jornada. Sensacional. E repita para a gente, quem quer te encontrar, como é que te encontra? O melhor lugar para me encontrar hoje é no meu Instagram, marcelo.antonioli. Chega lá, manda uma mensagem e a gente vai começar a conversar sobre como que eu posso te ajudar a alavancar o teu negócio. Sensacional. Pessoal, papo sensacional aqui com o Marcelão, mas infelizmente está chegando ao fim. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente até esse momento aqui. Deixar registrado, se fez diferença para você, se o conteúdo valeu a pena, qual é a forma que você tem para ajudar a gente? Clicar no botão curtir, encaminhar para pessoas que podem também estar utilizando esse conteúdo para estar melhorando a sua jornada, melhorando a vida ou mudando realmente seu empreendimento. E a gente conta com isso aí. Mais uma vez, esse podcast é um oferecimento aqui do Estúdio Somar. Então, caso você queira, segue a gente lá no @somar.studio. Acompanha a gente. E é isso. Um abraço e até o próximo episódio, galera. Fui!